Obrigada. Bom, gente, nós vamos aqui no nosso livro, No Limiar do Infinito. Olha que interessante, viu, gente? Nosso assunto hoje é desprendimento pelo sono, sonhos, visita entre espíritos. O que nós vimos aí, né? Esse relato vai até servir um pouco de exemplo, esse relato aí do Flamínio recordando do sonho que teve, que se encontrava, que se viram, né? E é justamente isso que a Joana vai nos abordar aqui nesse capítulo. É o capítulo 8, viu, gente? Todo mundo já abriu aí o livro? Então, vamos lá. Já. Dentre as soberanas concessão que a divindade, só um pouquinho, que a divindade faculta ao espírito reencarnado na Terra, ressalta o sono fisiológico reparador e os sonhos, que constituem verdadeiros refrigérios, funcionando como lubrificantes eficientes nas engrenagens da maquinaria física e psíquica. Então, veja bem, o sono, olha a expressão que ela usa aqui, né? Como se fosse lubrificante, que nós precisamos disso, que o espírito precisa disso para, vamos dizer assim, continuar a vida, né? Vamos dizer assim, nós precisamos, quer dizer, por exemplo, eu me lembro que sempre quando eu vou ao médico fazer lá meu check-up, uma das perguntas que sempre o médico me faz, ele pergunta: e, dona Marli, tem dormido bem? Se dorme bem? Ah, sim, então. Por que será que ele pergunta isso? Porque é importante para uma pessoa que não dorme bem, ou que tem sono entrecortado, ou que dorme pouco, isso vai afetando a sua vida material, a sua vida, o seu desempenho, vamos dizer assim, físico. Agora, isso também é importante para o espírito, porque é um momento, como ele diz aqui, constitui verdadeiros refrigérios, são momentos de relaxamento, são momentos de reabastecimento de energia espiritual. O corpo também precisa dessa parada, para ele diminuir, vamos dizer assim, a sua atividade material para, vamos dizer assim, os órgãos também se recomporem, se refazerem, né? É igual, por exemplo, você pega um motor, um carro, você dirige o dia inteiro, uma hora, você tem que parar para o motor do carro, você vai ter que voltar lá, ver como é que está de água, como que está o óleo, desligar um pouquinho para esfriar o motor. Assim também, fisicamente, ele precisa desse reparo, e há um afrouxamento relativo, a uma emancipação relativa do espírito que deixa aquele corpo relaxado e sai, vamos dizer, por aonde? É aí que nós vamos ver no decorrer da leitura, né? Então, diz aqui, consequência natural da lei do trabalho, olha o sono, o que tem a ver o sono e o sonho com a lei do trabalho, né? Vamos ver. Consequência natural da lei do trabalho, mediante a qual o espírito, como o corpo, se nutrem do indispensável à preservação da vida, conforme os padrões da natureza, que faz do trabalho uma necessidade. E quando este alcança o limite das forças, impõe o repouso, que se torna igualmente um direito fundamental. Aí eu fui lá na questão 682 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: por que ela faz essa ligação, né, da lei do trabalho com o sono e o sonho? A pergunta de Allan Kardec é a seguinte: o repouso, depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Então, o repouso, o sono, é uma lei natural. O que responde os espíritos? Sem dúvida nenhuma. O repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, quer dizer, ao espírito, para se elevar acima da matéria. Então, quando nós dormimos,
o espírito se desliga parcialmente do corpo e ele vai, então, exercer a sua função realmente real, a sua função espiritual. É até redundante, espírito e espiritual, né? Mas é a realidade. No quadro estabelecido para as necessidades do repouso, o sono se revela como um dos mais úteis reconstituintes, graças à diminuição da atividade das peças orgânicas, porque diminui a atividade, né? Então é exigido menos dos órgãos físicos, que modificam o curso em decorrência da queda da ação física, que minimiza o desgaste de forças e cujo impositivo de renovação se faz menor. Então, vamos dizer, você não, as suas atividades você diminui, o coração continua bombando o sangue, continua todo trabalhando, mas num ritmo diferente, porque não há necessidade de um desgaste tanto. Então, ele vai se recompor, né? Que vai refazer, reequilibrar as suas energias. Isso para o corpo. Simultaneamente, faculta aos centros da consciência e depósitos da memória um descanso, em cujo período se recompõem os painéis e se reorganizam os núcleos de coleta de dados excessivamente acionados durante a lucidez. Então, tudo há vamos assim, diminui o ritmo, continua trabalhando, os órgãos funcionando, mas num ritmo mais lento. As peças da maquinaria física, então, se refazem, se reajustam, estabelecendo no metabolismo uma equilibrada troca de energias e fatores na manutenção da nobre aparelhagem somática, por meio da qual a alma se educa e cresce para as funções que deve desempenhar. Então, é necessário que o corpo esteja descansado, para depois, no dia seguinte, recomeçar as suas atividades. Aí ela diz aqui, sendo, de alguma forma, a reencarnação uma espécie de exílio para a alma. Olha só, para o espírito, a nossa reencarnação é um exílio, é como um banimento, um degredo, né? Vai lá para baixo, vai lá para o corpo, vai lá, né? Exceção feita aos que jazem no letargo da ignorância e que não se dão conta das múltiplas vicissitudes em que se envolvem, automaticamente renascendo noutro corpo, mesmo quando, na condição de missionários do amor, da caridade, da sabedoria, aquela alma, o espírito, anseia por libertar-se do corpo, que a semi-imobiliza. Quer dizer, o corpo vamos dizer assim. É por isso que ela usa a expressão exílio. Você fica meio que preso, o espírito fica meio que limitado nas suas emancipações, né? Ele precisa viver aqui. Então, a encarnação é como um exílio, né? Mesmo, ela até fala assim, mesmo para aquelas missionários, para aqueles espíritos que vêm em função de uma missão, de um trabalho de caridade, né? Como, por exemplo, um Chico, né? Que tinha a capacidade de ver esse mundo espiritual, como um Divaldo, que fala que ultimamente ele enxerga o mundo espiritual ao lado dele, né? Mesmo esses espíritos, ele também não deixa de ser também uma espécie de prisão, porque a alma não pode, vamos dizer assim, se manifestar, né? O espírito não pode se manifestar com toda a sua plenitude. Como que onde eu estou? Aquela, né, que a alma anseia por libertar-se do corpo, que a semi-imobiliza, quanto alguém que, sofrendo em algemas, anela pela liberdade dos movimentos, com a força relativas ao impedimento a que se vê constrangido. Então, ela faz uma analogia, como se você colocasse uma algema para você mexer seu braço, né? Você sonha, porque aquilo fica preso, você quer falar, né, com a mão, gesticular e não pode. Então, é mais ou menos como a alma se sente, o espírito se sente.
Como, porém, o espírito nunca se demora sem agir, quando ocorre o fenômeno do sono e se afrouxam os liames que o prendem ao invólucro corpal, então há um pequeno desligamento, né? Um afrouxamento desses laços. Funcionando este sem a necessidade da sua permanência, desloca-se atraído pelas poderosas correntes de interesse que o prende às vibrações que cultiva, sendo levado compulsivamente aos lugares onde se compraz em permanecer. Então, aqui eu até frisei isso aqui, aos lugares onde se compraz permanecer. Então, quando chega o momento do sono, e que o espírito fica relativamente desprendido, quando afrouxa-se esses laços, por exemplo, que o prende ao corpo, para onde que ele vai? Para onde, ela diz aqui, aonde as suas vibrações, aonde os seus sentimentos, aos seus pensamentos, os seus desejos, aonde você se sente bem. Então, por isso, a diferença de sonhos que nós temos de pessoa para pessoa. Porque cada um vai, vamos dizer assim, para onde se sente bem. É um momento, é um pequeno momento de liberdade espiritual que você está tendo. Então, para onde você vai? Para onde me compraz em permanecer. É por isso que, às vezes, a gente acorda cansado, outras vezes a gente acorda bem-humorado, disposto, levanta da cama, tal. Depende, sabe, onde nós andamos. Muitas vezes a gente lembra, outras vezes não lembra, enfim. Nós vamos ver no decorrer da leitura isso aqui. Todos os homens sonham, todos, mesmo quando não se recordam, ao recobrar a lucidez mental no ato de despertar. Então, todos nós sonhamos, né? Ninguém suportaria a vilegitura, né? Quer dizer, a temporada no corpo, né? Se não fluísse desses intervalos abençoados. Quer dizer, seria a pessoa que não sonha, eu até pediria para Alexandre me confirmar isso, que se você não sonha, pode ser até que seja um desequilíbrio mental, não é, Alexandre? Marli, eu tinha que estudar esse assunto aí para poder responder sua pergunta, né? Mas ela usa aqui, né? Essa Todos, afirmativa. né? É. Porque você não ia suportar se você não dormisse, se você não sonhasse, porque você precisa. Você, que eu me refiro ao ser espiritual, né? O corpo, ele não tem vontade. Quem põe a vontade ao corpo é o espírito. Então, ele precisa desses momentos, né? Então, por isso que há esse momento de desprendimento relativo, onde ele vai, vamos dizer, gozar um pouco dessa liberdade, né? Que ele, momentaneamente, ao estar encarnado, não tem. E eu lembrei uma coisa, Marli. Eu lembrei que eu li num livro, agora eu não lembro qual livro, que uma pessoa estava encarnada e ela sonhou que ela ia, né, nascer e o paletó dela era de madeira. Ah, eu acho que eu já... Então, a gente fica pensando, né, nisso aqui, porque paletó de madeira não tem mobilidade. É. E aí a pessoa está presa. É o que ela está falando aqui, né? Quando a gente está encarnado, ela usou uma palavra aqui, né? O quê? Semi-imóvel. Então é isso. Semi-imobiliza a alma. Né? É. E o sono é uma espécie de alívio, né? Sim. É como se a gente daquele, puxa vida, agora, né? Estou aqui envolta nos meus problemas, é casa, família, emprego, filho, não sei o quê. Agora parece que você vai gozar um pouco de liberdade, respirar, para novamente, você vê como a sabedoria divina, né? Nos dá a lei divina nos dá esses momentos como não só o refazimento do corpo que precisa restabelecer de novo o equilíbrio das energias, como também essas energias do espírito, né?
Aí, como ela vai viver... Então, para onde que nós vamos? Olha só, interessante como ela vai aqui na sequência. Eu vou reler de novo. Ninguém suportaria a temporada no corpo se não fluísse desses intervalos abençoados, nos quais se envolve... Por quê? A gente volta ao passado, reatando ligações de afetividade, evocando reminiscências queridas, restabelecendo os acordos de elevação e liberdade. É como se a gente fosse lá e falar, puxa, a gente vê pessoas queridas, amigos, nosso anjo de guarda, que, na verdade, nosso anjo de guarda são nossos amigos, né? A gente encontra afetos que já antecederam a nós, ou que ficaram lá. Enfim, a gente volta de novo, restabelece. É como se a gente conferisse, olha, peraí, estou fazendo certinho até agora, tá? Então, não, precisa, né, prestar atenção nisso, prestar atenção naquilo. Então, veja bem, a gente volve ao passado, reata ligações de afetividade, evoca lembranças queridas, restabelece acordo de elevação e liberdade. Outro sim, nesses estados, retempera-se o ânimo na comunhão com os protetores espirituais que aguardam a criatura no além, bem como os amores que a seguem com carinho entre as expectativas dos teus triunfos e dos receios de malogros, que tudo fazem por impedir, já que retardariam os cometimentos felizes em tais programações para o futuro. Então, você vai lá, você vê amigos, você encontra protetor espiritual. Isso é aonde nossos sentimentos, as nossas vibrações querem permanecer. Ô, Marli, eu estou aqui lembrando, é como se fosse um momento de folga, de férias para o grande trabalhador. Aí a gente planeja merecidamente esses encontros felizes, né? E um passeio mesmo maravilhoso. Agora, lógico que tem as exceções, né? É verdade, você deu um bom exemplo, né? Vamos dizer assim que todo dia a gente sai um pouquinho de férias, né? O exemplo aqui que ela está dando, né? Nós vamos ver que também tem um outro lado, né? Mas vamos lá. Então, e engraçado que essa parte aqui me remete na questão 402 lá do Livro dos Espíritos, em que ela fala exatamente aqui. Pelo sonho, olha só o que os espíritos respondem ao Kardec. Pelo sonho, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Quer dizer, as faculdades espirituais se sobressaem, né? Então, tem o conhecimento, como fala, o espírito tem o conhecimento do passado e, algumas vezes, previsão do futuro. Então, é nesse momento aí que o corpo relaxa, que a gente pode realmente, porque são os sentidos espirituais, os órgãos espirituais que estão funcionando. Por isso que, às vezes, a gente não lembra. O Marli, sabe o que eu me lembro? Veja a misericórdia de Deus, porque a nossa permanência nesse processo aqui, né, na vida, no planeta, não é fácil, mas todo dia ele te dá um pouquinho de lazer, você vai desprender, tal, né? Aí eu vejo a misericórdia de Deus. A gente vai sair à noite, por conta que não é fácil a nossa vida aqui. Não sei se tem alguém vivendo nas mil maravilhas, mas eu preciso. Não, é verdade. Isso que você falou é uma verdade. A gente, quando vai estudando e vai fazendo essas associações, a gente vai a cada vez mais sendo grata, né? A gente vai desenvolvendo esse sentimento de gratidão pela justiça divina, né? A gente vai compreendendo a razão e vendo assim que, às vezes, essas dificuldades são todas passageiras, né? Elas não é para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados, vamos dizer, nós estudamos lá numa aula anterior aí, nossa, que fala da fatalidade. A única fatalidade que nós temos, a é sermos felizes. Nós fomos criados para isso. E aí, então, toda vez que nós desviamos desse caminho,
nós realmente estamos saindo do caminho real, daquilo que nós fomos criados. Nós não fomos criados para esse estado atual de vida que nós estamos vivendo. Isso é consequência das nossas atitudes, mas não é eterno. Uma hora nós vamos nos livrar disso tudo, nós vamos estabelecer a paz real dentro de nós, né? Então, voltando lá. No estado de repouso, isso é um aspecto maravilhoso dos sonhos, né? No estado de repouso físico, o espírito recobra o controle das potencialidades, podendo não somente recordar o passado, como algumas vezes, dependendo do seu estado de maior ou menor evolução, penetrar nos arcanjos do futuro. Olha que os espíritos responderam aqui para Kardec, né? Graças às percepções que lhes acentuam, conseguindo adentrar-se na informação dos acontecimentos mais ou menos delineados. Veja bem, não é uma coisa assim determinada, é mais ou menos, é o tipo de vida, o tipo de prova, porque nós não podemos esquecer que nós temos o nosso livre-arbítrio, que a gente pode modificar um projeto, às vezes, de vida. Não quer dizer que nós, quando viemos aqui, encarnamos, nós estamos, você vai ter que fazer isso, tudo programado. Não. No decorrer da nossa vida, nós vamos, às vezes, alterando, avançando, retardando ou estacionando um pouquinho no nosso caminhar, né? Então, ela diz aqui, né, que você pode ver alguma coisa que já foi mais ou menos delineado lá no passado, lá na frente, né? Depende, como ela diz aqui, do grau evolutivo de cada um, né? Quem transite em estreito passo ou mergulhado em densa névoa, muito deficiente terá visão daquele que se encontra distante, diferentemente daquele que se movimenta no campo largo, em região alta, em dia claro. Então, o que ela está dizendo? Que se nós, num ambiente nublado, cheio de névoa, nós não vamos conseguir enxergar muito, né? A gente mal consegue ver aqui na ponta do nariz. Diferentemente, ela faz uma comparação. Então, quando nós estamos encarnados, é como se nós estivéssemos mergulhados numa região cheia de névoa, ou mesmo aquele espírito também bastante materializado, bastante inferiorizado. Ele não consegue vislumbrar nada, diferentemente daquele que tem uma visão espiritual melhor, ou mesmo o espírito nesse momento de emancipação da alma, né? Durante o sono. O corpo restringe a capacidade de discernimento na razão da sua própria estrutura. Quanto mais grosseiro em sua função reparadora, menores se fazem as possibilidades de vislumbre para o ser encarcerado. Então, mais uma vez, aqui ela reforça a ideia que quanto mais inferiorizado, quanto mais materializado, quanto mais preso aos sentimentos inferiores, a emoções nefastas, mais difícil torna a gente perceber, a gente penetrar em lugares, mesmo durante o sono, que possa nos dar uma visão melhor da vida, né? Depende muito do grau evolutivo de cada um de nós. Outro sim, nos desprendimentos naturais e parciais, facultado pelo sono, o ser reencarnado se comunica mais facilmente com os espíritos, dos quais recebe instruções e diretrizes que o auxiliem na escalada evolutiva. Então, também, durante o sono, nós podemos encontrar com amigos queridos, com pessoas, com guias espirituais, com o nosso anjo guardião, com aqueles familiares que podem nos orientar, que podem nós podemos participar de palestra. A Cida me emprestou um livro muito interessante que fala isso, que tem grupos, né, de espíritos que vão para palestra, que vão para reunião, que vão para trabalhar. Enfim, a gente pode aproveitar esses momentos realmente de emancipação da alma, né? E que a gente encontra espíritos que nos ajudam, que nos estimulam, que nos amparam, que nos apontam caminho, né?
pode melhormente desnudar os problemas e revelar as apreensões angustiantes que o atemorizam, recebendo palavras de conforto e esclarecimento, com as quais firma propósitos de ascensão, admitindo de bom grado as rudes provações por conscientizar-se de que, da boa condução delas, pode retirar valioso proveito para si e para aqueles que lhes são o tesouro querido. Então, você faz propósitos novamente, restabelece. Então, isso tudo é uma maravilha, né? Participa de reuniões de elevado teor, ouve aulas de cultura nobre. Olha que maravilha, gente. Já pensou essa noite, hoje, nós nos reunirmos, né? Aqui, como nós estamos sexta-feira à tarde, nós reunimos à noite para assistir uma palestra, né? De assistir uma aula. Olha que maravilha. Ouvir uma música bonita, participar de um concerto. Poxa, uma maravilha. Participa de reuniões de elevado teor, ouve aulas de cultura nobre, inteira-se de planos superiores, que logo mais se corporificarão no mundo, instrui-se em conferências momentosas, em que os temas de atualidade são enfocados sem as paixões de seitas, nem de grupos de interesses personalistas, nem mesquinhos, adentra-se para voos mais altos e difíceis. Aquilo que você lembrou, Cleide, a gente tem refrigério. Puxa, você recebe aquele banho de ânimo, né? Ai, que maravilha, acorda disposto. Às vezes a gente dorme preocupado com um problema, recebe, puxa, olha, eu estava preocupada, agora eu já sei como que eu vou fazer. Às vezes acontece isso. Eu não sei, eu vou só ilustrando. Eu lembro, acho que foi o Erasmo Carlos que contou isso, que uma vez eles estavam compondo, ele e Roberto, na casa, não sei, na casa de qual dos dois, e chegou um determinado momento que a música não saía. Chegou um pedacinho assim que naquele não ia para frente, não está bom, não está bom, e aquilo não ia. E aí diz que o Roberto falou assim, bicho, vou dar uma descansada. E diz que reencostou no sofá e deu uma cochilada. De repente ele acorda, já sei, pá, saiu. Se não me engano, era aquela música Sentada à Beira do Caminho. Ele deu aquela recostada e escreveu o resto da música. Então, você vê, é uma ilustração disso. Eu lembro também do Almir Sater, ele conta isso, que acho que essa música aí, que é das maçãs aí, que a gente canta, é bonito, ele usou uma expressão, não sei nem se ele é espírita ou não, ele fala assim, essa música, a letra, quem escreveu foi o Renato Teixeira, né? Falou assim, essa música, o Renato Teixeira recebeu mediunicamente, para mim foi uma mediunidade, ele concentrou e escreveu toda a música assim, de repente, de imediato. Então, você vê que são essas intuições, né? Que, nesse momento de semi-relaxamento, o espírito recebe. Né? Pode-se mesmo asseverar que o sono é uma forma de prelúdio da morte, é um treino para a morte. Né? Tal a mobilidade que, conforme a sua condição de desprendimento moral, o espírito pode desfrutar. Agora, até aqui, ela falou desse lado bonito, reconfortante, animador. Agora ela vai falar o outro lado. Lembre-se que ela diz aqui, que a alma, que a gente vai aos lugares onde se compraz em permanecer. Vamos lá. O que ela vai nos dizer agora? Em contrapartida, os espíritos mais embrutecidos pelas paixões dissolventes, no estado de emancipação parcial, quer dizer, no sono, deixam-se arrastar às regiões inferiores, onde fixam os seus ideais mais grosseiros, de que fluem as sensações mais brutalizantes, vivendo as alegrias desordenadas que decorrem do pouso selvagem ou as apreensões torturantes das falsas necessidades que agasalham em volúpia enlouquecedora. Então, assim,
como nós podemos ir em lugares salutares, reabastecer o nosso criando novas disposições de luta, a gente também pode buscar regiões onde a gente vai satisfazer os nossos desejos, às vezes escondido, às vezes camuflado, né? Às vezes, por isso que a gente dorme, às vezes acorda mais cansado do que dormiu, acorda com a boca com gosto de ressaca, parece que bebeu todas, né? Cada um vai aonde realmente se compraz estar. Comumente, e olha só, assim como os espíritos, nós podemos entrar em contato com um espírito que vai nos reanimar, nos estimular a boas ações, a valorizar a nossa vida, nós também podemos, comumente, esses espíritos, formados por outros espíritos inferiores, que se afinizam pelo estreito conúbio das permutas e idiosincrasias inteligentes, de pensamentos fixos, de ideias nefastas. Por isso que dizem que, muitas vezes, os crimes, os grandes crimes, os delitos, eles são planejados antes. Vocês já viram na televisão pessoas que, às vezes, matam alguém e justificam assim: ah, foi uma voz que me falou. Às vezes a gente fala, ah, é louco, mas às vezes pode ser uma voz, né? Um amigo lá espiritual que, ó, aquele plano lá que nós já tivemos lá, né? Outra vida, vai lá, faz isso, né? Então, ele diz defronta-os e receia-os, transmitindo ao cérebro, em forma de sonhos extravagantes, de pesadelos horripilantes, né, pavorosos, os receios e fugas que empreende, em tentativas de se libertarem vãsmente dos comparsas desencarnados. Então, encontra aqueles, né? Tem um Sem Que livro do André Luiz que ele relata lá aqueles lugares sombrios, né? Em que os espíritos se atemorizam, assustam, né? As pessoas ficam apavoradas. Às vezes a gente acorda com um sono, ai, tive um sonho horrível, meu Deus do céu, um pesadelo. Você andou mesmo, né? Aqui nessa questão 402 do Livro dos Espíritos, ainda tem uma continuação. Os espíritos dizem assim, que às vezes a gente diz assim, ó, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. Aí ele engana-te. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que vistes e verás em outra existência ou em outro momento da sua vida. Então, às vezes, aquilo que a gente acha que é um pesadelo é um lugar tenebroso, como ela está dizendo aqui, que nós tivemos. E que a gente quer fugir daqueles comparsas, daquelas figuras horrendas, daqueles espíritos com um aspecto mais terrível, mas que nós queremos, mas como nós que buscamos, que nós que fomos ao encontro, eles não nos deixam assim tão simplesmente, né? Tão facilmente. Aí ela diz uma coisa aqui muito interessante que nos faz pensar. A mente é o centro de atração e de repulsa que irmana ou despreende aqueles com os quais alguém se afina pelo processo de similitude, de semelhança, ou não de cogitações. Quer dizer, o que é? A mente é na mente que nós atraímos ou repulsamos alguém, e nós encontramos com amigos ou inimigos, ou afetos ou desafetos. É nossa mente que atrai. Por isso que lá atrás ela diz que nós vamos aos lugares onde se compraz permanecer. Né? Porque a nossa mente deseja aquilo. E é na mente que a gente atrai, é na mente que a gente repulsa isso ou aquilo. Então, é um momento de reflexão. Né? Aí que vem como que nós podemos preparar essa nossa mente, né? Para que a gente tenha sempre bons sonhos, que esse momento do sono realmente seja um descanso para o corpo e um
reabastecimento para a alma. A larga faixa dos que se demoram anestesiados pelo imediatismo das expressões sensoriais, com dificuldade recobra a lucidez, demorando-se mergulhado no denso e tóxico vapor que exalam das viciações e vinculações subalternas, padecendo as injunções obsessivas, sem que a consciência registre as lembranças desses encontros espirituais. Tal a inconsciência que desses infelizes se aposta quando adormecem. É interessante que é o seguinte, que mesmo que a gente não recorda, a gente traz as vibrações. Então, por isso que a gente acorda cansado, acorda com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, acorda triste, às vezes acordamos com raiva, porque eu não lembro, às vezes não lembra, né, onde foi a noite, mas a gente traz, porque o espírito está impregnado daquelas emoções confusas, sensoriais, diretamente ligadas apenas aos sentidos, e não nos valores da alma. Né? Então, por isso que, mesmo sem recordar, a gente traz a sensação. Né? Os que vivem submissos aos vícios perturbantes são conduzidos pelos cômpares desencarnados ao submundo das misérias morais, aos baixos redutos de teor vibratório pestilencial, onde mais se encharcam da psicosfera carregada, que os amolenta, que os enfraquece e vence, que os amolenta, que os enfraquece e vence, criando neles, fixando ou reacendendo os impulsos que os levam a buscar os seus equivalentes humanos quando volvem ao corpo. Quer dizer, a gente vai lá nesse submundo, nesse ambiente pestilento, e a gente, quando a gente acorda, a gente vem, mesmo que não lembra, a gente vem carregado desses fluidos e que faz a gente buscar os mesmos tipos de pessoas encarnadas. Olha que coisa, né? É um ciclo vicioso. A gente vai lá no sono, capta aquelas energias negativas, acorda e vai buscar outras energias negativas. Espera um pouquinho, gente. A garganta falhou. Vamos lá. Os que vivem já lemos. Nesses cometimentos sofrem hipnose bem urdida por aqueles que os dominam e pretendem prosseguir, utilizando das suas fraquezas de caráter em obsessões pavorosas, vampirizações exorbitantes, desmedidas e aniquiladoras. Então, você sofre um processo obsessivo, né? Quer dizer, o processo obsessivo começa ou continua lá durante o sono, volta e continua aqui com ideias fixas, com ideias horripilantes, né? Defrontam ali os que lhes são antipáticos, porque o amor, como o ódio, extrapolam-se dentro do conceito de que os extremos se tocam no infinito, atraídos pela animosidade que os vitaliza durante as horas de lucidez física. Tal o comportamento nas atividades físicas, qual seja a ocorrência no desdobramento do sono, em razão dos fulcros, dos apoios, né, de interesses, conduzirem sempre os que se detêm a construí-lo a lugares em que se estabelece. Então, depende do meu tipo de atividade física, vai ser também, consequentemente, as atividades que eu vou desempenhar, né, no sonho. Se eu mantenho ódio, rancor, ciúmes, desejo mal, falo mal das pessoas, tramo com outras pessoas, eu vou dormir, onde que eu vou? Em lugares e conviver com pessoas do mesmo nível. Não tem como fugir. Naturalmente, que em decorrência do tipo de atividade que o espírito executa durante o sono, o corpo lhe sofre a influência, deixando de ser, nessas ocasiões, uma forma de repouso,
e refazimento para tornar-se um modo de exaustão e desgaste, considerando que a relativa emancipação da alma, não se dando, esta lhe transmite as sensações, emoções, traumatismo e pavores que perturbam a renovação que se buscava. Então, o corpo que deveria descansar para refazer seus órgãos físicos, recebe toda aquela carga emotiva que o espírito está vivendo na hora do sono. Então, ele acorda cansado, acorda mal-humorado, acorda indisposto, acorda no mesmo estado de ânimo, querendo brigar contra o mundo, né? Há milhões de criaturas que se dizem mais cansadas quando despertam. Isto é perfeitamente razoável, graças ao comportamento vivido no período de desprendimento das amarras orgânicas. É uma verdade. Então, você não descansa, você vem de lá mais cansado do que foi. Imprescindível. Agora, ela vai aqui nos recomendar algumas coisas, né? Imprescindíveis que, precedendo o momento do sono natural, que é de vital importância, o homem se arme dos pensamentos salutares e das disposições superiores que o colocam em faixa vibratória, impeditiva aos ataques dos levianos desencarnados, sempre à espreita de ociosos e negligentes. Então, veja bem, ociosos e negligentes, quanto eles mesmos, e que se comprazem nos intercâmbios prejudiciais, de que se nutrem, se divertem e mais se infelicitam. Então, é importante que, antes do sono, a gente se arme de pensamentos, através de uma oração, de uma leitura salutar, um pequeno trecho. Agora, eu pergunto para vocês, só vale isso na hora do sono? Passei o dia inteiro xingando, tramando, prejudicando, puxando o tapete do colega, desejando o mal, xingando. Ah, agora eu vou dormir. Ah, Pai nosso que estás no céu, pega uma leitura. Vai resolver? Não vai. Não. Né? Então, não é assim, não é uma coisa mecânica, é um hábito, né? Um costume que nós devemos que criar na nossa vida. Aí diz aqui, no entanto, absorvido pelos deveres e sucumbido antes... Não, eu pulei um pedacinho. É claro que a melhor e mais eficiente precaução resulta da boa conduta, da vida mental equilibrada, dos princípios edificantes. Então, logicamente, a oração na hora de dormir é bom, uma leitura edificante é boa, né? Isso bem, mas não basta. É preciso que a nossa conduta, o nosso dia a dia, mesmo que a gente cometa erros, né? Mas o que, por exemplo, aquele conselho de Santo Agostinho é salutar. A toda noite fazer uma revisão. Será que tem alguém que tem algum sentimento? Será que eu prejudiquei alguém? Aí é o momento de pedir perdão interiormente, se propor no dia seguinte, no primeiro momento que a gente reencontrar aquela pessoa, refazer aquele mal-estar, enfim, nós termos essa conduta diária. Isso que é importante. A oração e uma leitura edificante é bom? É, mas precisa associar o hábito a lutar no nosso dia a dia. Né? No entanto, Marli, fazer uma colocação. Eu conheço pessoas jovens e que acordam comumente mal-humorado. Eu fico indignada da pessoa. Fala, meu Deus, ele dormiu, descansou, aí não pode conversar com ele, que ele é grosso, ele é estúpido. Aí eu falei, gente, ele acorda mal, né? E eu fico doida já para acordar, para levantar, e eu não sei explicar isso, viu? Não é uma má pessoa, não sei o que é mal-humorado. Acho que tem que desfazer esse mau humor ainda para poder passar o dia. Às vezes a pessoa é mal-humorada no dia a dia, mas às vezes as obrigações sociais impedem que ela manifeste esse mau humor, né? Tem isso também, né? Às vezes
as relações sociais, no trabalho. Você não pode ser mal-humorado, senão você pode ser mandado embora. Então, você dissimula, né? Mas, às vezes, você é mal-humorado com a vida, mas aí você tem que se perguntar por que eu sou mal-humorado? O que acontece na vida que me provoca essa visão pessimista, mal-humorado da vida? Será que não tem nada na vida boa que possa despertar meu bom humor? Não sei. É uma questão também que cada um tem que fazer a si próprio, né? Vamos lá. Naqueles que se adestram pela vida mental e moral para os problemas do espírito, a lucidez se faz de tal porte, sem mancha, sem falha, que consegue, visualizando as ocorrências futuras, guardar a lembrança nítida do estado espiritual e os sucessos ocorridos. Então, quanto mais espiritualizado você for, mais você vai recordar, vai trazer a sensação benéfica daquilo que você viu, que você participou durante o sono, né? Aí ela vai dar alguns exemplos aqui. João, em Patmos, convocado por Jesus, através do desprendimento pelo sono, anotou a visão dos acontecimentos futuros da humanidade, mediante os símbolos que lhe foram apresentados, oferecendo aos estudiosos de todos os tempos a insuperável mensagem do Apocalipse. Então, João recebeu essas informações através do sonho, né? Os sonhos premonitórios atravessaram os séculos, anunciando os fatos por vindouros que os tempos confirmaram sem marcha de dúvida, sem margem de dúvidas ou equívocos. José, no Egito, decifrou os sonhos do faraó, mesmo no cárcere, que prenunciava abundância e desgraças para o país. O faraó sonhava 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E o José interpretou esse sonho, dizendo que viria 3 anos de abundância e 3 anos de desabastecimento. Então, ele se tornou até, vamos dizer assim, foi liberto e tornou governador, né? Vamos dizer, administrador do império aí do Egito, né? Porque ele interpretava os sonhos. Advertido por um anjo enquanto dormia e sonhava, José da Galileia conduziu o menino Jesus ao Egito e o trouxe de volta oportunamente sob a intervenção da mesma veneranda entidade. Então, ele foi que levasse lá para que Jesus fugisse da matança que Herodes havia determinado aos primogênitos, né? Então, levou Jesus para o Egito e trouxe Jesus no momento apropriado. Quantos outros sonhos conhecidos, exuberantes, prenunciando glórias e êxitos, tragédias e horrores? A Grécia já considerava a Terra como sendo a mãe dos sonhos. Virgílio reportou-se aos sonhos na Eneida e chegou a afirmar que os legítimos, como os falsos, sonhos, né, transitavam por 2 portas distintas de Hades, né? Homero, nos seus poemas, asseverava que os sonhos seriam mensagem de Júpiter. No Egito Antigo, afirmava-se que os sonhos procediam de mensagens de Íris, e a Babilônia guardou memoráveis páginas em torno dos sonhos premonitórios na epopeia de Gilgamesh. Caldeus e chineses divisavam nas revelações oníricas a interferência dos passados. Então, a gente vê que a antiguidade levava, né, considerava a importância dos sonhos. Ocorre, normalmente, que a visão descortinada, no estado de desprendimento da alma, se somam às imagens arquivadas na memória, produzindo, quando dá volta ao corpo, um estado de confusão e desordem que nenhuma lógica apresenta. Então, a gente não pode esquecer, gente, que nós temos a nossa memória espiritual. Nós já vivemos várias existências, nós já passamos por várias experiências que nos marcaram, que estão arquivadas. E que, quando nós dormimos, veja bem, há um desprendimento parcial desse espírito que ele pode acessar esse arquivo mental. Então, quando a gente volta, é uma confusão, meio, que não sei, né? Parece uma coisa, eu vi isso, vi aquilo, né? Mas às vezes, como nós voltamos, e aí
volta ao esquecimento do passado e isso vira uma confusão na nossa cabeça, né? Uma metódica disciplina mental logra resultados positivos, impedindo que as coisas do dia a dia interfiram nas paisagens penetradas durante o período do sono. Nós não podemos esquecer que nós temos as nossas expectativas, nossas preocupações no nosso dia a dia, e que isso pode interferir no nosso sono. Dizem alguns espíritos que, às vezes, o espírito está tão preocupado com o seu dia a dia que ele nem se eleva, ele permanece no mesmo ambiente ali onde está na casa. Ele não consegue penetrar num campo melhor, ele permanece ali. Está desprendido, semi-desprendido do corpo, mas permanece ali, né? Daí a ocorrência dos sonhos meramente fisiológicos, em que a supremacia das ideias e fatos, arquivados no inconsciente, assomam poderosos à consciência em estados alucinatórios, que inclusive atinge a alma, perturbando-a igualmente. Nesse capítulo, podemos incluir os que são de natureza sexuais, nos quais, ao império da libido desordenada, se desdobram os núcleos da vontade permissiva e os anseios maus adormecidos, não acalmados, momentaneamente se fazem realidade na esfera da imaginação. Então, se mistura desejo que a gente não resolveu, aquilo que nós estávamos vendo na aula anterior, que às vezes nós temos problemas que a gente não enfrenta, a gente joga lá debaixo do tapete, vamos dizer, da alma, fica lá. Aí aquilo mal resolvido, mal acalmado, desperta. E ela cita aqui a de natureza sexual, os sonhos eróticos, né? Os encontros que a gente tem, né? As imaginações que muitas vezes são coisas que nós não conseguimos, que às vezes são reprimidas, que não são discutidas, que não são analisadas e que se misturam na nossa cabeça, criando situações e imagens, às vezes, pavorosas, né? A psicologia experimental, a fisiologia do sistema nervoso e a psicanálise têm cabido o estudo dos estados oníricos. Então, essas ciências estudam os sonhos, né? Porque reconhecem a importância dos mesmos. Os filósofos, aqui ela vai dar um pequeno histórico, né? Os filósofos que lhes deram explicação como simulacro produzido pelo inconsciente, que retira as impressões de fatos e objetos existentes, têm se utilizado do empirismo no estudo dos sonhos. Entre os mais antigos apologistas dessa ideia, quer dizer, que as experiências do dia a dia que imprimem, que são resultados dos nossos sonhos, figura Epícuro. Epícuro era um estímulo, ele pregava a busca da felicidade através do prazer, né? De toda hora. Demócrito, também um materialista, que não acreditava que a alma acabou, não tem mais nada, né? Então, jamais ele permitiria que existia uma outra dimensão. Então, Epícuro e Demócrito, que deram as linhas iniciais para os filósofos do futuro, variando de conceito, não, porém, de identidade do pensamento. Foi, no entanto, com Descartes, que já acreditava no sonho, que Descartes era matemático, filósofo, ele já acreditava no sonho, ele achava que realmente nos sonhos se realizava muita coisa, muito importante, né? E os sonhos passaram a ser melhor pesquisados. Hobbes acreditava que era resultado de estímulos orgânicos. Hobbes também era materialista, não acreditava que existia nada, era tudo átomo. Morreu, acabou, renascia, virava átomo e começava uma outra coisa, uma outra forma, mas a individualidade acabava. Acreditava que era o resultado de estímulos orgânicos que alcançavam o cérebro, mantendo em atividade, não obstante o sonho. Os conceitos têm sido múltiplos e de variada gama.
Porém, a partir de Freud, todavia, tem se procurado encontrar os motivos psicológicos, os conflitos íntimos, as tendências que não se expandem como forma de explicação para o sonho. Freud ele valorizou tanto o sonho que ele escreve os livros dos sonhos, né? Ele acreditava que realmente a interpretação do sonho trazia muito do estado da alma, problemas que a pessoa vivia, né? Através destes, pode-se fazer uma análise do indivíduo, das suas repressões e conflitos, que em lucidez não exterioriza por causa da inibição. Dessa forma, o sonho seria o resultado de um desejo insatisfeito e recalcado. São conclusões válidas, embora não deva ser levada a rigor. São estudos, são conclusões, tem um pouco de verdade, mas o que faltou nessas reflexões é a parte espiritual, né? É ver o homem como uma individualidade espiritual, a existência deste mundo espiritual latente e ativo, muito próximo de nós, né? Quer dizer, por isso que ela diz assim, são válidas, mas precisam ser levadas com uma certa cautela. Certo é que, durante o desprendimento pelo sono físico, muitas almas se intercomunicam, prognosticando acontecimentos que lhes dizem respeito, e a posteriori se confirmam. O mesmo ocorre no momento da desencarnação, quando o paciente, recordando-se de alguém, se projeta pelo espaço numa tentativa de comunicação que redunda, não raro exitosa, através do seu aparecimento àqueles utilizando-se de sinais vários. Então, vamos dizer assim, por isso que é considerado por muitos o sono um treino para a morte, né? Porque ela está dizendo assim, você encontra com amigos, se comunica, né? Nem sempre, porém, os sonhos se referem a acontecimentos da vida física, razão porque não se lhe deve atribuir maior importância. Porque o sono, às vezes, são visões espirituais, são aspecto puramente espiritual, que não tem nada a ver com, às vezes, aquela experiência física que nós estamos vivendo. Mas, mais estritamente vinculada aos compromissos do espírito, muitas das suas ligações se prendem à vida espiritual, sucedendo que aconteça na órbita própria. Qual que é a órbita própria, né? Na órbita espiritual, ao invés de no campo das formas. Marli, Oi. Só te interrompendo um pouquinho aqui. Isso aqui me fez lembrar agora do sonho do Flamínio, né? Sim. Que a gente estava vendo no outro livro, e ele sonhou lá com a vida em que estava com Catilina e que Públio era o avô e tal, né? Então, volta aqui, ó, não é daquela vivência física, é da vida espiritual mesmo. Então, achei interessante que no teu capítulo falava sobre os sonhos deles, né, na parte do há 2000 anos, e aqui está explicando, né? Ela só está reforçando aqui o assunto. Achei que deu para fazer essa ligação, né? Então, às vezes, você pode também até participar de atividades, sei lá, eu que imagino, né? Você pode participar de atividades que não é do seu costume habitual aqui. E aí você não lembra. Porque nós temos que entender que o corpo é uma prisão para o espírito. Né? Quando ela diz que é um exílio, quando ela faz usa essa palavra, esse exemplo, é uma verdade. Aqui, por exemplo, o espírito ele voa, o espírito ele flutua, e aqui a gente se arrasta. Eu sempre lembro disso. Aqui a gente se arrasta, a gente anda arrastando. Eu não consigo voar. E como quando eu durmo, eu posso ir lá, olha assim, fechar meu olho, dormir, eu posso ir lá na Índia, sem avião, sem nada, viver lá, né?
Eu posso sair daqui e ir lá para São Paulo, visitar amigos, parentes lá, me reunir. E quando eu volto, eu não lembro de nada. Porque aquilo foi uma experiência, como você lembrou, uma experiência espiritual. Aqui eu volto novamente a pensar na Marli, que mora em Campo Grande, que tem que levantar, tem que fazer café, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que chamar o filho para ir para o colégio, tem que buscar, sabe? Então, a gente esquece isso, né? A gente pode trazer a sensação, mas a lembrança nítida é mais difícil. Eu morria de inveja, agora fazendo um parente, de uma amiga minha, uma amiga, nós trabalhávamos juntos. E ela chegava todo dia no serviço e falava: ai, hoje eu sonhei com isso, com aquilo. Eu falava para ela: eu acho que você está mentindo, só para me dar inveja. Olha, não, Maile, eu sonhei, você estava com um vestido. Ela lembrava, você estava com um vestido assim, assim, de bolinha, de cor. Mas eu falava: não é possível que você lembra de tudo. Olha, eu falava: olha, eu morro de inveja de você, porque eu não lembro de nada. Olha, e ela contava no mínimo detalhe, todo dia. Eu falava: e aí, com o que você sonhou hoje? Não vem me falar que você está mentindo. Eu brincava com ela: você está mentindo, só para me dar inveja. Mas é porque cada pessoa, né, traz lá, tem mais. Eu falava: eu devo ser muito bruta, porque eu não lembro de nada. Agora, voltando aqui. O esquecimento dos conselhos, advertência, lições que se recebe no estado de sono, de forma alguma tornam aqueles inúteis. Não é inútil. Portanto, realizam seu papel de predispor, harmonizar intimamente, demorar, fortalecer a alma para que esta se possa desincumbir com maior segurança dos compromissos assumidos para com a vida. Então, mesmo que a gente não lembra, tenha a impressão, né? E isso é importante, né? As múltiplas lições que se fixam no período infantil e adormecem no esquecimento aparente servem de base para a estruturação do processo educativo. A gente não lembra tudo que o nosso pai falou, mas a gente repete, muitas vezes, aquele padrão da educação que nós recebemos. Aquilo fica impregnado. Por isso que a importância da educação, do exemplo, do sentimento, do carinho que a gente dá à criança, porque aquilo vai ficar impregnado. Ela não vai lembrar de todas as palavras que o pai, que a mãe falou, mas a sensação está nela. Ela vai repetir aquele padrão da educação que ela recebeu. O mesmo fenômeno sucede em relação aos sonhos, de que não recordam os jovens. Desempenham seu papel no momento próprio e na finalidade para a qual foram facultados. Todo estado de semi-adormecimento, em que os sentidos físicos se entorpecem, faculta o desprendimento parcial da alma, que muito anseia por arrebentar as cadeias que há algema do corpo. Às vezes dá vontade de não voltar mais, né? Conforme os largos ou estreitos vínculos daquela com este, da alma, né? Com o corpo. Mais fáceis ou penosos se fazem os processos de emancipação líquida. Nesses estados intermediários, entre a lucidez física e o sono total, a alma vê, além do corpo, e figurações, paisagens, pessoas que se estampam na tela mental com claridade bem delineada. É aquela visão da sonolência que o Rubens Lento teve, que ele vê Jesus, ele conversa com Jesus no estado de semidormência. É esta uma forma de clarividência, em que a alma rompe os liames corporais e percebe, além das constrições físicas, é um momento prelúdio do sono. Né? É aquele estado de semi, parece que eu vi, eu não vi, entendeu? Graças aos desprendimentos pelo sono, nos quais a alma se movimenta com mais facilidade do que no corpo, tem ela uma recordação da sua existência de espírito e uma prova da sua independência à matéria, em que pode atuar, locomover-se sem a necessidade dos fracos órgãos que lhe emprestam as lerdas atitudes físicas. Nós arrastamos sobre o planeta como encarnado.
e voamos como espíritos desencarnados. Durante o sono, a vida é mais espiritual do que física, enquanto na vivência da ação corporal inverte-se os valores, sendo predominante a vida espiritual, porque pré-existente e sobrevivente ao corpo, compete ao homem pensar e agir como se cada momento da sua vida fosse o seu último instante, que merecesse ser aproveitado com sabedoria, a fim de que, na emancipação pelo sono, possa gozar, por antecipação, do estado que defrontará, quando se libertar em definitivo do histórico material sob o positivo da morte física. Então, veja bem, olha só que coisa bonita esse final aqui. Dependendo da vida, a gente aproveitar cada instante, valorizar a nossa encarnação, valorizar as pessoas com quem a gente convive, mesmo que não seja aquilo perfeito, mesmo que não seja o ideal, mas valorizar cada instante. Porque, como ela diz aqui, né? O sono é como um treino para morrer. Né? E se a gente quer gozar de boas companhias, de estar num lugar bonito, de um lugar saudável, depende muito de como vivemos aqui. Né? Mesmo o espírito estando meio preso nesse corpo defeituoso, esse corpo com problema no joelho, né, Cida? Mas mesmo assim, valorizar cada instante, né? É importante isso que a gente tem. Eu achei esse final aqui de uma esperança, um impulso, né? Uma mensagem assim de vida mesmo, né? Para de reclamar, tipo assim, para de reclamar, valoriza o que tem, valoriza onde está, valoriza as pessoas que você tem, valoriza a vida que você tem, com as pessoas que você convive, né? E amplie cada vez mais esse ciclo de amizade, né? Isso é importante, né? Importante na vida. Então, é aqui, gente, o capítulo eu achei bem longo, né? Daria para a gente ter explorado melhor, mas olha assim, eu já passei 10 minutos. É longo mesmo, Marli. Se eu tivesse me atentado, eu poderia ter até dividido, né, em 2, talvez até ficasse bom também, porque aí a gente via. Podia ter melhor, né? Ele cabia. Né, teve uns que eu dividi. E esse aí eu esqueci, né? Ele cabia mais exploração. Mas como eu falei, eu não vou nem falar nada para a Simone, nós já mexemos tanto na nossa programação, eu falei, vamos ver aqui, né? Mas é isso, gente. Muito interessante, né? Essa parte do sonho é importante realmente, porque... Mas independente dele ter sido longo e tudo, né? Foi muito bom. Eu, pelo menos, aprendi muito, coisas assim, com relação eu mesmo, né? Essa manhã eu acordei, quer dizer, eu acordei, na realidade, 4 horas da manhã. E aí, quando foi mais ou menos umas 6, eu dormi. E acordei 7h30, porque eu tinha médico. Então, foi aquela coisa assim, meio... E essa dormida ali de 1h30, tá? Que diz que o sonho da gente é fração de minuto, segundo ali, tá? Eu tive a coisa assim, diz que eu estava numa casa, e aí meu cachorro, que era a Nina, tá, ela saía assim na porta, aí tinha uma coisa de areia, igual areia movediça, mas era uma areia assim, grossa, e ela mergulhava ali e ela ia sumindo, e eu queria pegar ela, fazer para mim, eu digo, não vou pegar que ela vai me morder. E aí eu corria para chamar a minha secreta. Aí, nisso, a irmã do meu tio, que mora em Recife, estava aqui, estava nessa casa, e aí quebrava uns cacos de vidro, aí meu tio virava e dizia assim, meu Deus, ela não pode, se ela cortar não sei o quê, porque ela é diabética, e eu ficava preocupada, como é que eu vou, o cachorro está lá afundando os vidros aqui. Quer dizer, eu acordei aquilo assim, eu lembro nitidamente de tudo, sabe?
Mas é impressionante. Aí, quer dizer, agora veio para ver. Aí hoje vem a aula sobre o sonho. Aí tem o sonho do Flamínio, com aquele sonho do Públio, né? Quer dizer, Sim. tudo isso, olha como é que é a coisa, né? Como a espiritualidade, tá? Conjuga o estudo da gente com as coisas que nos acontecem. Tá? Achei ótimo, muito Parece bom. que quer nos exemplificar, né? Tipo assim, ó, tá vendo? Isso aí, porque essa sonolência que às vezes a gente recebe informações, né? E é interessante, né? Porque às vezes a gente vê assim que a gente deve evitar. Eu tenho televisão no quarto, né? Mas diz que a gente deve evitar a televisão no quarto, assim, ou então desligar, né? Não dormir com ela ligada, porque às vezes aquela impressão, aquele filme, aquela cena que a gente vê, a gente leva, né? E se mistura tudo aquilo, né? Porque a gente tem, nós não podemos esquecer que nós somos espíritos imortais, que a gente tem uma bagagem espiritual, né? A gente tem um arquivo espiritual, que tudo isso pode se misturar, né? Mas isso vale a pena a gente até ler. Tem um capítulo muito interessante, umas questões no Livro dos Espíritos que fala sobre os sonhos. É bastante, quem sabe a gente dá uma lida lá, né? Mas, de qualquer forma, gente, não vamos passar muito, mas vamos encerrando, né? Simone, você quer fazer oração para nós? Faço, pode deixar que eu faço. Então, nos colocando numa postura de agradecimento a esses assuntos tão esclarecedores de hoje, dessa aula, que tanto nos acrescentou para a nossa vida espiritual, porque devemos nós não pensar apenas nessa vida aqui material, encarnados, e sim dedicar-nos à vida verdadeira, à vida futura, que é a vida espiritual. E através desses estudos, desses ensinos, podemos nos esclarecer, saber qual a melhor forma de nos colocarmos, de nos posicionarmos diante da vida, diante de tudo que nos acontece. Queremos então agradecer a esses espíritos de luz, todos esses nossos protetores, aqueles que nos amparam no dia a dia, em nossos lares. Temos só a agradecer por esse ano também que está caminhando para o final, algumas aulas ainda temos, mas que logo encerraremos também nossas atividades. Já estamos muito gratos por tudo que vivemos, por todas as experiências, por todos os momentos. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Então, gente, obrigado. Obrigada, Até. Marli, foi Obrigada, ótimo. gente, pela Obrigada.